De alguma maneira bastante barulhenta, por favor. Somente aqueles que acreditam que o Deus que detém a última palavra está nesse lugar, se expressem de uma forma bastante barulhenta, por favor. Se é dele a última palavra, você pode então glorificá-lo. Se é dele a última palavra, a esperança vive. Se é dele a última palavra, então ainda não acabou. Se é dele a última palavra, ainda dentro do dia de hoje, 10 de julho, Deus pode liberar uma última palavra sobre a sua vida. Oh, aleluia. Talvez você tenha entrado hoje aqui ainda ouvindo o eco de algumas palavras recentes, alguns nãos, alguns não vai dar certo, alguns acabou. Esses ecos estão perturbando você e talvez até tiraram de você a capacidade de perceber e sentir esse culto até aqui da maneira como você gostaria. Mas eu quero, no nome de Jesus, declarar que estes ecos das últimas palavras anteriores, as mais recentes, que você vem ouvindo, eles sejam repreendidos dos teus ouvidos agora, e que comece a ressoar poderosamente de dentro para fora de você a última palavra que vem da parte do Senhor. Troque a sua inquietação por paz a partir de agora. Troque a sua inquietação por tranquilidade a partir de agora, e comece a entrar nesta reunião do jeito que talvez até agora você não tinha conseguido entrar, por ter a certeza de que a última palavra vem da parte do Senhor. E quantos dizem amém esta noite? Graças a Deus. Boa noite, Lagoinha Alphaville. Pai seja com todos vocês. Que bom encontrá-los. Podem sentar-se, por favor. Podem sentar-se, por favor. Quero fazer um ajuste aí rápido de calendário para a gente se entender. Quem ainda ficou um pouquinho confuso, né, com o fato de nós estarmos hoje aqui, porque dentro do nosso calendário, nossa reunião do culto ouça deveria ter sido na semana passada. Então em julho nós teríamos as reuniões do culto ouça nos dias 3, 17 e 31. Mas aí no dia 3, como eu mencionei aqui no último culto, eu e Camila tínhamos uma viagem já há muito tempo marcada, em função do nosso aniversário de casamento, envolvia amigos e uma logística complicada. Então nós transferimos o dia 3 para hoje, dia 10, e daqui seguimos então normalmente, ou seja, semana que vem estamos de volta. Aleluia. Semana que vem, por falar em semana que vem, já está aí, ó, 17 de julho, próxima semana, vamos receber o Gabriel Guedes aqui com a gente, vai ser muito bacana. E aí depois no dia 31, a Kailane Fraust vai estar com a gente também aqui. E eu e a pastora Camila seguimos servindo a vocês nestas datas todas, sempre com muita alegria. Deus te abençoe, seja bem-vindo. Se você não deu um alô aí, uma paz do Senhor, um shalom para quem está do seu lado aí, diga alguma coisa para ele, diga: que bom você está hoje aqui, que alegria vê-lo esta noite, aleluia. Quantos já podem agradecer a Deus pela vida da Jéssica Augusto, tanto que ela já nos abençoou hoje aqui, hein, gente? Pelo amor de Deus. Jéssica está acompanhada do pastorzão Tiago Moreira, meu camarada, meu amigo, e essa banda muito abençoada. Sejam todos muito bem-vindos. Ela ainda nos abençoará hoje, e o Senhor é sempre muito bom. Eu quero ler um versículo da Bíblia com você essa noite. Ele está em Mateus capítulo de número 12. Mateus capítulo de número 12, para a gente começar a ouvir a voz de Deus. Fizemos a nossa voz ouvida para Deus através dessas primeiras canções entoadas. Eu tenho certeza que o Senhor ouviu a nossa voz, ouviu a nossa adoração. E responsivo como o nosso Deus é, reativo como o nosso Deus é, Ele vai começar a nos enviar a sua palavra em reação, em resposta ao ambiente de adoração, de culto. Quando você canta canções como estas que cantamos, onde a gente vai criando um ambiente que chama Deus para o lugar que é dele, o primeiro lugar, e a gente diz: Senhor, a última palavra é tua. E a gente começa a confessar com a boca
crendo no coração que estas coisas são verdades, e esse ambiente ele é muito apropriado para que o Senhor se manifeste, porque Deus está no lugar que Ele é digno. Se Deus for numa reunião colocada em qualquer lugar inferior ao que Ele é digno, não tenha dúvida, Ele não se manifestará nessa reunião. Mas se Ele é colocado no lugar que Ele é digno, então Ele se manifestará nesta reunião. Mateus capítulo 12, versículo de número 1, está escrito assim: naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse melhor: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da propiciação, que não era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes? Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Diga comigo: o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Algumas declarações de Jesus foram mais polêmicas do que outras. Algumas declarações de Jesus causaram mais confusão do que outras, a depender da maneira como os ouvintes se sentiam particularmente impactados, desconfortáveis com as coisas que Jesus dizia. E esse foi um dia onde Jesus fez uma declaração que causou bastante barulho. Esse foi um dia onde Jesus se autoproclamou, ou se autodeclarou de uma maneira que lhes incomodou bastante. Quando eles ouviam coisas sobre Jesus da boca de outras pessoas, isso causava neles um nível de incômodo. Mas quando o próprio Jesus dizia algumas coisas, isso causava um nível de incômodo 100 vezes maior. Pra você ter uma ideia, um dos momentos onde agiram contra Jesus com maior violência foi numa sinagoga na sua cidade natal, Nazaré, quando não outros, mas ele mesmo abriu o livro, leu uma profecia messiânica onde estava escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para declarar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. Aí ele fechou o livro e falou assim: hoje essa palavra se cumpre no meio de vocês. Aí os caras ficaram loucos, porque era ele dizendo: esse Messias que vocês leem todo sábado sobre ele, está aqui diante de vocês hoje. Aí eles ficaram doidos. Então estas autoproclamações, essas autodeclarações de Jesus sempre geraram esse tipo de confusão. E aqui Jesus saiu com uma palavra que era, dentro daquele contexto religioso e social, muito impactante. Ele disse: porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Essa palavra até, obviamente, ela está apontando uma extensão. Jesus está dizendo: o meu senhorio compreende também o sábado. O meu senhorio alcança também o sábado. O meu senhorio não exclui o sábado. Pastor, por que isso é importante? Porque nós temos uma tendência, uma inclinação, às vezes imperceptível, de criar algumas delimitações para o senhorio de Deus. E às vezes isso é muito em função de influências que a gente vai recebendo. E aí a gente começa a pensar que Deus vai até ali, mas não vai até acolá. Ou que Deus possa agir aqui, mas talvez aqui, ou neste nível de problema Deus possa intervir. Mas se esse nível subir, talvez, quando o Senhor abre a boca e diz: o Filho do Homem até do sábado é Senhor, Jesus está dizendo: eu não deixo de ser Senhor da sexta para o sábado para voltar no domingo.
Eu não perco o senhorio sazonalmente ou circunstancialmente. O meu senhorio é de segunda a segunda. O meu senhorio é da manhã até a noite. Eu sou o Senhor na segunda, tal qual sou na terça, do jeito que sou na quarta, do jeitinho que amanheço na quinta, da mesma maneira que também sou na sexta. E quando chega o sábado, eu continuo sendo o Senhor, e no domingo também estou lá. Eu queria que alguém tivesse coragem para levantar as mãos, porque eu não sei que tipo de limite alguém tem tentado colocar na atuação do teu Deus, mas eu vim para te dizer: Ele não tem limites. Ele é Senhor de toda a terra. Toda a extensão da terra está sobre o seu governo, e o seu problema não está fora disso. Não está fora. O Filho do homem até do sábado é Senhor. O problema do sábado estava em voga naquele dia, com uma discussão quente, porque era sábado, e os discípulos estavam adotando um comportamento que os fariseus acharam que não era adequado, porque eles estavam com fome, e tinham entrado num campo de espigas, e começado a comer, a tirar espigas e a comer, a tirar espigas e a comer, tirar espigas e a comer. Eles só fizeram isso porque estavam com fome. Só fizeram isso porque o caminho que Jesus decidiu fazer naquele dia, que eu chamo toda a sua atenção, o caminho que Jesus decidiu fazer naquele dia, passou por dentro de uma seara. Não só isso, a seara estava no momento pronto de colheita. E não por acaso, porque se eu achar que isso é por acaso, não faz sentido nenhum eu estar com a Bíblia aberta diante de vocês aqui. Não por acaso, isso aconteceu exatamente no momento onde os discípulos estavam sentindo fome. Pare de pensar que na vida de uma pessoa como você e eu, que estamos regidos e movidos pelos céus, as coisas acontecem por coincidência. Você não está aqui por uma coincidência. Você não encontrou quem você encontrou essa semana por coincidência. Você não reencontrou alguém que você não via há tanto tempo e que por acaso está perto de um outro alguém com quem você tem tentado uma conexão, mas não consegue. Não, não, não. Todas essas coisas não são produto de uma coincidência, e sim produto de uma articulação cuidadosa e hábil da parte do Senhor. Porque na sua primeira respiração da manhã, Ele olhou e viu quais eram as suas necessidades, e Ele encaminhou a logística do seu dia para cortar por dentro de um campo que já tem aquilo que você precisa. Eu preciso de alguém para acreditar comigo nessa palavra. Por favor, pega a mão de alguém do seu lado agora. Abre um pouquinho o monitor para mim do palco aqui. Pega a mãozinha de alguém do seu lado e diga assim: Ele já viu tudo o que você precisa e já encaminhou você para um terreno que contém aquilo que você precisa e espera. Você não está por acaso dentro de um campo de trigo. Você não está por acaso dentro de um campo de espigas. Você foi para lá porque Deus viu que era lá que você precisava estar. Você foi para lá porque Deus viu que era lá que tinha o que você precisava receber. Oh, aleluia! De repente eu me levanto e começo a caminhar, acreditando que estou caminhando, tropeçando, levantando, indo, vindo, porque estou sendo impulsionado por circunstância, porque estou sendo afetado por pressão. Mas se colocar na minha cabeça que Ele já viu o que eu preciso, eu vou colocar na minha cabeça que Ele está me direcionando, me encaminhando para um lugar que não por acaso está farto daquilo do qual eu sou escasso. Eles têm fome, o campo tem espiga. Eles têm a escassez, o campo tem a fartura. Jesus está acordando e desenhando a logística do seu dia, e Ele poderia fazer as suas caminhadas, fazer a sua logística, passando por Y, X ou H lugar, mas Ele vai escolher cortar um campo cujas
os frutos estão prontos para serem colhidos. E tudo que os discípulos vão ter que precisar fazer é observar o tempo e a oportunidade. Por que, pastor Eduardo? Porque está escrito desse jeito, que Jesus passou pelas searas. Eu disse que Jesus? Portanto, significa que ele não se instalou na seara, ele passou por ela. Significa que ele não propôs aos discípulos que criassem, que fizessem umas tendas para pernoitarem na seara. Ele passou pela seara. O que ou como eles estão entrando na seara está claro: estão com fome. Como eles vão sair do outro lado só depende de uma coisa: se eles vão passar pela seara discernindo o lugar que eles estão, ou se eles vão passar distraídos, e quando perceberem, a porteira de saída já está aberta, e eles passaram por onde tinha tudo, porém sem pegar nada. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa essa noite. Algumas situações, algumas bênçãos de Deus, elas são de natureza, eu vou chamar de macro. De maneira macro, você é guardado por Deus, abençoado por Deus, provido por Deus, sustentado por Deus, sim ou não? Alguém acredita nisso além de mim? Mas existem micro situações, que essas situações passam. Existe um campo amplo e vasto, chamado favor de Deus. Eu estou dentro dele, eu creio que estou andando dentro dele. Mas dentro desse campo amplo e vasto chamado favor de Deus, há searas pontuais com porta de entrada e de saída, tempo de início e tempo de fim, janelas. Ou você as observa e colhe os frutos destas janelas, ou elas se fecham. E não fique chateado, não vão se abrir novamente. Outras janelas, outros campos, outras espigas, esses não mais. Outras fazendas, outras caminhadas, outros favores, estes não mais. Então o tempo e a oportunidade estavam passando diante dos olhos destes homens. Era estender as mãos e começar a entender que o tempo era agora. Então escute-me, muita coisa Deus ainda vai fazer, mas o que Ele está fazendo hoje é para hoje e é para agora. Muita porta Deus ainda vai abrir, mas a porta que Ele está abrindo para hoje é para hoje e para agora. Muitas janelas de oportunidade ainda se abrirão, mas ou você passa por essa agora, ou ela se fecha e você vai ter que esperar a próxima. Então comece a erguer as suas mãos e com autoridade colher daquilo que Deus está te permitindo passar pelo cenário e pelo terreno de um lugar que tem aquilo que você precisa e busca. Há uma janela, portanto, aberta diante de nós, e eu gostaria muito que você lesse essa janela, que você entendesse essa janela. Essa não é a última palavra sobre provisão de Deus que você vai ouvir essa semana, não. Nem tampouco é a última palavra de provisão que você vai ouvir esse mês, muito menos a última palavra de provisão que você vai ouvir esse ano. Mas esta palavra de provisão e esta janela, esta seara, vão fechar daqui a alguns minutos. E eu não vou passar desapercebido por ela. Eu vou passar semeando e colhendo, crendo e recebendo. Então eu quero chamar a sua atenção para que neste momento nós possamos aproveitar o tempo e a oportunidade, colhendo da maturidade desta palavra sã, saudável, bíblica, entregando no altar do Senhor uma oferta que honre ao nosso Deus e que manifeste, materialize claramente que nós acreditamos que não estamos andando por sorte, mas estamos andando na condução do Santo Espírito de Deus, e que Ele tem nos conduzido a um lugar que Ele sabe que está farto daquilo do qual nós somos escassos. Então eu quero chamar a sua atenção
para nós nos levantarmos com graça e poder para uma grande cooperação com o reino de Deus, para com tudo aquilo que o Senhor tem feito nesse lugar e através desse lugar. Pastor, eu quero participar desse momento em fé, quero semear e colher, passar por essa terra de oportunidade. Então você pode fazer através dos meios que estão bem colocados aqui nos telões, escaneando o QR Code para ir direto ao Pix, ou mesmo digitando a chave pix@lagoinhalphaville.com.br. Se você deseja utilizar a máquina de cartão de crédito ou débito, você pode fazer um sinal com a sua mão, e um dos voluntários dessa casa, que estão cheios de vontade de colaborar com a funcionalidade desse culto, como sempre, eles vão chegar até você e vão levar até você uma maquineta de cartão para poder te auxiliar. Se você quiser utilizar ou fazer a sua oferta em espécie ou cheque, basta que você coloque diretamente dentro do envelope. Faça isso agora, faça isso com alegria, faça isso discernindo o tempo e a oportunidade. Deus te abençoe, e já já seguimos ouvindo um pouquinho mais da voz de Deus naquilo que Ele tanto quer nos dizer na noite deste dia.
Alguém ainda necessitando fazer o uso da maquininha de cartão, por favor? Alguém ainda necessitando fazer o uso da maquininha de cartão? Faz um sinalzinho com a sua mão, por favor, bem alto. Se alguém ainda necessita fazer uso da maquineta de cartão, por favor. Bem alto, isso. Me parece que não. Então eu quero abençoar a tua vida agora. Tomei o seu envelope, Pai, em nome de Jesus. Aí está o teu povo que moveu-se por fé e por direção da tua palavra. Cumpre, portanto, Senhor, tudo aquilo que foi liberado nesse altar, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe muitíssimo. Podem recolher, por favor, os envelopes. Deus muitíssimo te abençoe. Lembrando, queridos, que o nosso horário é sempre às 19h30, ok? Só o primeiro culto que a gente começou às 20, depois percebeu como era bem possível e, na verdade, bem mais saudável também que a gente pudesse iniciar às 19h30. Isso coopera muito com o nosso horário de término, tá bom? E aí, quando a gente fala de horário de término, eu já quero puxar uma outra coisinha aqui, muito importante, abençoadora e instrutiva para você. Eu tenho percebido que a gente tem tido uma movimentação nos minutos finais da reunião, de muitas pessoas já saindo. Eu queria muito encorajar você a não agir assim, muito encorajar você a aguardar o término total da reunião. Esses poucos minutos, eles não vão fazer grande diferença no seu tempo, ou no seu dia, no final da sua noite, eu tenho certeza disso. Mas eles podem fazer uma grande diferença para você, numa palavra final, na bênção apostólica, e naquela boa sensação de ter participado integralmente da reunião. Isso é saudável, isso é bom, isso até é educado também. Então, a gente está num momento no final aqui, celebrando pessoas, recebendo pessoas. Quando a gente começa a ter muita saída, isso até é uma impressão muito negativa que essas pessoas recebem do quanto elas estão sendo valorizadas ou celebradas. Então, vamos aguardar o último momento, o momento final da reunião, para a gente poder sair, tá bom? Graças a Deus. Pega a sua Bíblia e abra comigo em Gênesis 49, tá? Isso é uma palavra assim instrutiva, gente. Todo mundo aqui sabe perfeitamente bem. Essa igreja é uma igreja que não precisa ser doutrinada, porque ela tem doutrina e pastor, né? Eu estou com um colaborador aqui no uso de uma liberdade que o pastor André me concedeu. Então é uma instrução mesmo de logística de culto, uma instrução de comportamento. Não estou aqui querendo ser invasivo nas atribuições, mas eu tenho certeza que isso é bom, isso é saudável para a gente poder prestar bom culto para Deus. Gênesis 49, eu vou ser muito objetivo, mas eu tenho uma palavra no meu coração desde a semana passada, muito endereçada para essa noite. Capítulo 48, livro do Gênesis. Capítulo 48, livro do Gênesis. E eu quero ler alguns poucos versículos com você e pedir a sua atenção máxima para a gente fazer uma introdução mínima possível, mas que eu preciso que você entenda um contexto importante disso aqui, que está fora um pouco da nossa realidade social, cultural. E aí, feito isso, você vai entender algo muito especial da parte do Espírito Santo. E aconteceu depois dessas coisas, que disseram a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Por favor, diga para mim o nome dos 2 filhos de José. Como é que são o nome deles? E um deu parte a Jacó e disse: eis que Jacó, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Verso 5: agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Como aparecem o nome dos 2 filhos de José, agora no verso 5, como aparece no 3? 1, 2 e 3? Efraim e Manassés. Desculpa, os 2 primeiros nomes, como aparecem no verso 5? Efraim e Manassés. Vamos lá no 3, 1, 2 e 3? Pronto, vamos ficar por aqui, você vai entender o porquê eu frisei
essa parte do nome dos meninos no primeiro verso que lemos e no último verso que lemos. Porque a gente está falando de um contexto patriarcal. As coisas eram muito austeras, muito colocadas assim com muito rigor. E esse assunto de quem nasce primeiro é um assunto tão importante, envolve tantas coisas, a bênção da primogenitura, privilégios e direitos espirituais, sociais, familiares, financeiros. Era uma coisa séria demais. Era uma coisa tão séria que você precisa fazer uma menção adequada dos nomes. Se você tem 2 meninos, você vai mencionar o nome dos 2 meninos que você tem, você precisa mencionar o nome do primogênito primeiro. É por isso que quando nós começamos a ler esse texto, eu mostrei para você como a Bíblia apresentou para nós esses 2 meninos. Apresentou-os como Manassés e Efraim. Isso indica que quem é o mais velho? Vamos de novo. Quem é o mais velho? Você pode fazer melhor. Quem é o mais velho? Então esses 2 meninos, Manassés e Efraim, eram filhos de José, aquele governador do Egito. Então José, como governador do Egito, ele teve 2 filhos. Passou um tempo, muitos conhecem a história, e o pai de José vem morar com ele no Egito, Jacó. Jacó era aquele sobre quem repousava a bênção que Deus entregou. Primeiro a Abraão, que passou para seu filho Isaque, e agora repousa sobre Jacó. Uma aliança que Deus instituiu com os patriarcas, que começou em Abraão, passou para Isaque e agora repousa sobre Jacó. Pastor, qual é a condição social de Jacó? Vamos lá. Ele está morando de favor, essa é a sua condição social. Ele saiu da sua terra, porque houve uma grande fome, veio com algumas dezenas de pessoas para morar de favor no Egito, junto com o seu filho que tornou-se governador num episódio épico da Bíblia que todo mundo conhece. Mas o fato é que ele é um estrangeiro. Ele em si próprio não é um homem de grandes posses. Grandes posses não. Ele vive ali de uma maneira razoavelmente recatada. Óbvio, ele é filho do governador do Egito, mas ele tem ali um contexto simples, por assim dizer. Ele não tem nada a ver com a realeza, majestade, grandeza, poder do seu filho. Ele vive um outro contexto e uma outra realidade. Contudo, ele detém um poder espiritual, uma autoridade que foi passada para ele através desta bênção que eu lhe falei, que começou em Abraão, foi para Isaque, agora repousa sobre Jacó. E o velho Jacó ficou doente. E a notícia da doença do velho Jacó chegou ao seu filho José, governador. E ele fez o que muita gente aqui já fez. Papai está doente, chamou os meninos, falou: vamos visitar o vovô, porque o vovô está mal. Quantos aqui já fizeram isso? Muitos. Pega os filhos, você percebe que o pai, o avô, o bisavô, né, estão começando a dar ali os sinais da despedida, então vamos visitá-lo. José está, portanto, naquela posição muito confortável de quem gerencia as coisas, organiza as coisas. Então ele coloca tudo no seu devido lugar. Chama seu filho mais velho Manassés, põe ele na frente, porque o mais velho vai andar sempre na frente. Põe seu filho mais velho na frente, seu filho mais novo atrás, e vamos visitar vovô. Vovô está doente, mas mesmo doente, vovô vai abençoar vocês, porque vovô tem uma bênção. Vovô tem aliança com Deus, vovô tem coisa com o pai, então vovô vai abençoar vocês. Agora, que tipo de bênção José espera que Jacó derrame sobre os seus filhos? Eu vou chamar essa bênção de confirmação. Qual é o nome da bênção? Muitas vezes você e eu já saímos da nossa casa e a nossa maior expectativa é de que Deus pudesse fazer isso, liberar uma bênção de... Porque você desenhou uma coisa, então você disse: eu trouxe como eu desenhei, e Deus libera uma bênção de... Eu apontei mais ou menos que vai ser assim, desse jeito, termina assim, fecho por ali, meu ano acaba assim. Eu trago para Deus uma linha embaixo, escrito assim: Jeová, assinar por favor. E aí Deus vai dar a bênção, dar confirmar. Só que naquele dia, Deus tinha decidido e tinha contado para o seu homem de confiança que a bênção não ia ser de confirmação, a bênção ia ser de retificação.
Deus não ia ratificar o projeto de José, Deus ia retificar o projeto de José. Só que nós pensamos que o melhor que Deus pode fazer por nós é confirmar as coisas do jeito que a gente trouxe. Mas o melhor que Ele pode fazer por nós é modificar o jeito que você trouxe, para você sair daqui com as coisas do jeito que Ele sempre quis que estivesse. Se alguém pode levantar as mãos, eu tenho uma palavra de Deus para te dizer. Talvez você pensou que tudo que Deus poderia fazer por você era confirmar as coisas para o jeito que elas já estavam sendo encaminhadas, direcionadas. Mas Ele me trouxe hoje aqui para dizer: não me realoque, não me aloque nessa posição tão subalterna. Eu não sou um carimbo, eu não sou uma assinatura. Eu estou dando os melhores desfechos e os melhores caminhos para uma história que você pensou que ia ser de um jeito, mas eu vim dizer que vai ser de um outro jeito, e Ele é muito melhor, muito melhor. Aleluia. Então basicamente é o seguinte: entramos como na casa do vovô, com Manassés como o filho mais velho, esperando receber uma bênção que confirme isso, que ele é o primogênito e terá os maiores direitos. Efraim, como filho mais novo, vai ter uma bênção para ele também. Da forma como entramos, será a forma que saímos. Mas naquele dia, os dois entraram de um jeito e literalmente saíram de outro. Eu vou ficar com o pessoal lá do fundo. Eles entraram de um jeito e saíram de outro. Eu estou crendo que eu entrei aqui de um jeito, mas vou sair de outro jeito. Porque o que Deus quiser reposicionar, eu estou aberto para que Ele reposicione, reorganize. Eu sou uma linha editável. Eu estou aqui para Deus mexer do jeito que Ele quiser. Quando os meninos entraram na casa de Jacó, a Bíblia diz que Jacó se esforçou, se ajeitou na cama, chamou os meninos: vem para cá. Olhou para José, começou a fazer um discurso bacana, de patriarca, de homem de Deus. Mas de repente ele olha para José e fala uma coisa que ninguém esperava. Ele disse assim: José, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito são meus. Peraí. Você já viu o avô tomar filho dos outros assim? Ele olhou para o filho dele e falou assim: os teus 2 filhos, eu estou tirando ele de vocês. Eles são meus. Efraim e Manassés são meus. Peraí. Como era o nome dos meninos? Mas quando Jacó abriu a boca e disse: eu estou puxando eles para mim, eu estou trazendo eles para debaixo da minha asa, eles agora estão debaixo da minha bênção e são da minha descendência. Ele abriu a boca e inverteu a ordem do nome dos meninos. Ele disse: Efraim e Manassés são meus. O primogênito precisava ser mencionado na frente, sim ou não? Mas quando Jacó abriu a boca, ele inverteu a ordem dos nomes. Claro que José olhou para aquilo e pensou: papai está indo mesmo. Já está até trocando as bolas. Não, papai não está trocando as bolas, ele está acertando as coisas. Pastor, só tem um jeito das coisas do jeito que você colocou aí mudarem. Só tinha como mudar se os meninos voltassem para o ventre da mãe deles e a ordem do nascimento fosse alterada. É aí que você está errado. É quando você pensa que algumas regressões, algumas situações precisam voltar até o seu ponto de origem para serem mudadas. E Deus me trouxe para dizer: não, aconteceu desse jeito, mas eu vou fazer acabar de outro jeito. Mas se eu ainda estivesse lá, não tá, você está aqui em São Paulo, e é aqui que Deus vai botar tudo no lugar. Mas se eu ainda tivesse aquele capital, não tem mais, mas é com esse que você tem que Deus vai colocar tudo no lugar. Mas se eu ainda estivesse no exterior, não tá mais, você está no Brasil, mas é aqui que Deus vai levantar a tua vida. Deus não precisa
que as coisas voltem ao ponto zero. Ele vai pegar do ponto que está. Eu preciso de alguém para crer. Pega na mão, segura a mão de alguém do teu lado e diga assim: Deus está assumindo agora, do ponto que está. A partir de agora é com Ele, é com Ele, é com Ele, é com Ele, é com Ele. Agora olhe. Preste muita atenção. Preste muita atenção. Porque essa mudança, eu disse ela vai desdobrar em muitas coisas. Muitas. Isso aqui não é teatro. Não estou te mostrando um teatro. Isso é uma mudança real. Jacó inverteu a ordem da bênção na vida dos meninos. Então isso aqui vai desdobrar em muita coisa, por toda a vida deles. Ok? Mas começou aonde? Aqui, ó. Antes de que Jacó fizesse qualquer movimentação física, o primeiro indício da mudança saiu da sua. Você consegue entender que tudo aquilo que ainda vai se desdobrar, tudo aquilo que você ainda vai ver com os olhos, tudo aquilo que você ainda vai colocar a mão, tudo aquilo que você vai ainda colocar o pé, tudo aquilo que ainda vai em rede social, tudo aquilo que ainda vai parar no papel, tudo aquilo que ainda vai parar na conta, tudo aquilo que ainda vai ser assinado, tudo isso que ainda vai se desdobrar de maneira física, documentar e etc. Tudo isso tem um ponto de origem, e esse ponto de origem está na boca de quem tem autoridade. Então levante a tua mão, Elagon Alphaville, ouça a voz de Deus na noite desse dia. Amanhã tem documento, enquanto não tem documento, está na boca de Deus, já está valendo. Semana que vem sai decisão do juiz, mas enquanto não sai decisão do juiz, se está na boca de Deus, já está valendo. Quem está a 1000 quilômetros de você não vai chegar para o jantar, mas se estiver na boca de Deus, já está valendo. Quem estiver no Japão não chega a tempo de tomar café da manhã com você, mas se Deus essa noite disser, ele volta para casa, então já está valendo. Eu não vim aqui jogar conversa fora, eu vim aqui ser boca de Deus. Há um tempo para que as coisas se desdobrem, mas se Deus disse, já está valendo. Agora vamos falar do susto dos meninos? Porque os meninos entraram ali, filhos do governador. Saíram dali, filho do vovô que morava de favor. Vou repetir. Como é que os meninos entraram ali? Filhos do... Saíram como? Filho do vovô que morava de... essas trocas que às vezes acontecem e parecem um grande prejuízo. Existem coisas que Deus às vezes nos propõe que parecerá que você de fato está perdendo muito. Perdendo apadrinhamento, perdendo crédito, perdendo moral, perdendo network, perdendo visão, perdendo isso. Mas o Senhor me trouxe para dizer, ou eu te chamo e você vem para os meus braços para ficar debaixo das minhas asas, ou você continua confiando nos teus governadores por aí. Ou você aceita aparentemente perder para ganhar muito mais e vir para debaixo da minha asa e da minha sombra, ou você para de confiar nas tuas antigas e velhas plataformas para aprender a caminhar sobre as águas comigo, ou você vai continuar se fiando nas mesmas pessoas e nas mesmas coisas de sempre. Tem que dar um passo, tem que dar um passo. Eu já vou te adiantar, alguém vai olhar para você e vai dizer, é louco, você trocou o governador pelo vovô, você é louco, você trocou isso por aquilo, você é louco, você abandonou aquele círculo de amizade que você fechava negócio toda semana naquele happy hour. Mas eu fiz uma troca que alguém está achando burra, mas que vai dar fruto no final. Deus nunca perde para ninguém.
Manassés, melhor, Efraim e Manassés são meus. Eu estou assumindo eles a partir de agora. Eles vão entrar na minha linhagem. Pastor, onde isso deu? Onde deu? Valer. Vai procurar saber o nome das 12 tribos de Israel. Quando você procurar saber o nome das 12 tribos de Israel, você vai se deparar com duas lá: Efraim e Manassés. Se Efraim e Manassés tivessem permanecido na linhagem de José, eles seriam filhos do governador do Egito, mas não seriam cabeças das tribos de Israel. Porque algumas trocas não parecerão tão interessantes agora, mas o futuro demonstrará que obedecer foi a sua melhor. Alguém ainda está por aí, por favor? Aleluia! Atenção, porque aqui eu encerro. Jacó chama os meninos. Os meninos estão diante de Jacó, e José já sabe, ele conhece o protocolo. Papai vai lascar a mão na cabeça dos moleques agora e vai abençoar eles. José vai fazer o que todo pai faria: agir de maneira protocolar, cerimonial. A bênção maior está na mão direita. Aonde está a bênção maior? Não, você precisa fazer muito melhor que isso. Aonde está a bênção maior? Aonde está a bênção menor? Então o que José vai fazer? Aquele que no entendimento de José é quem vai receber a bênção maior, José vai colocar na direção da mão direita de Jacó. Quem ainda está aí, diga amém. Então quem é que está aqui na direção da mão direita de Jacó? Manassés, que é quem na cabeça de José merece a bênção Aí José vem e coloca Efraim na direção da mão esquerda de Jacó. Porque na cabeça de José o protocolo, a natureza, a ordem biológica, as circunstâncias, os fatos, tudo dizem: para esse é o menor. Ele é maramacheia. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Está tudo posicionado do jeito que alguém achou que você merecia. Você não percebeu? Abre um pouquinho para mim aqui, querido. Abre um pouquinho. Você foi colocado por algumas pessoas em algumas posições de acordo com aquilo que elas achavam que você merecia. Então eu vou botar ele aqui porque o tamanho dele é aqui. Eu vou colocar ele aqui porque a competência dele vai até aqui. Não sendo filho de quem ele é, vou colocar ele aqui. Não tendo histórico, eu vou colocar ele acolá. E as pessoas vão posicionando a gente de acordo com aquilo que elas pensam que é conveniente e adequado ao que a gente merece e que o nosso futuro espera para nós. Nesse exato momento havia duas coisas que poderiam acontecer. A primeira delas seria Jacó olhar para José e dizer assim: troca a posição dos meninos. Você os posicionou do jeito errado. Mas Jacó optou por fazer uma segunda coisa, e eu gostei muito mais. Ele deixou os meninos exatamente na posição que alguém os colocou. E ele movimentou as mãos. Não é cena, não é ceninha não. Literalmente o que aconteceu na Bíblia foi isso aqui. Estava aqui quem deveria estar aqui, e aqui quem deveria estar aqui. Se Jacó simplesmente levanta as mãos assim, ele confirma. Mas eu já te expliquei que aquele dia não era de confirmação, era de retificação. Então Jacó simplesmente fez o quê? Eu queria que você segurasse a mão da pessoa que está do seu lado. Chega para cá, Jéssica, querida. Pega a mão de alguém do seu lado aí. Explica para ele entender. Diga assim, você vai continuar. Horrível, vai de novo. Você vai continuar no mesmo lugar. Deus não vai tirar você de lá, não. Vai ser lá onde tentaram te esconder, apagar a luz em cima da sua cabeça, lá onde te colocaram para ser esquecido. É lá que a mão de Deus vai achar você, honrar você, levantar você, abençoar você
E quem acredita, dá um pulo dessa cadeira agora, porque a mão de Deus vai te... Pastor Eduardo, abriram uma gaveta e me trancaram dentro, pois a mão de Deus vai lá. Pastor Eduardo, me colocaram no setor escuro, a mão de Deus vai lá. Apagaram a lâmpada para ninguém me ver, a mão de Deus vai lá. Eles marcam reuniões e não deixam nem eu ficar sabendo, para não apresentar projeto nenhum. A mão de Deus vai lá, a mão de Deus vai lá, a mão de Deus vai lá. Você está mal posicionado, você está no lugar escuro, você está no ponto cego. Propositadamente te dirigiram para um lugar para você ser esquecido. Mas o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer: eu vou fazer uma coisa tão bonita, que eu não vou tirar você de lugar nenhum. Eu vou mostrar que quando é quem eu quero, eu vou lá. Porque Davi não foi ungido em Jerusalém. Davi não foi ungido na capital. Davi foi ungido dentro da sua casa. A mão de Deus foi lá. Manda buscar o menor que ninguém come enquanto ele não chegar. Oh, igreja, levante as mãos o mais alto que você puder. Ele é o Deus dos esquecidos. Ele é o Deus dos esquecidos. Ele é o Deus dos esquecidos. A mão de Deus está indo ao teu encontro agora. Papéis serão invertidos na sua ordem. Deus colocará por cima e não por baixo, como cabeça e não como cauda. Ele é o Deus. Agora eu tenho uma última coisa para dizer, para você receber uma canção poderosa aqui. Agora olha para mim. Eu vou voltar para o texto para encerrar. Jacó levantou a mão, inverteu a mão. José ainda tentou interpelar e falou: assim não, meu pai. Se prepara, porque vai ter gente dizendo: assim não, merece não, chegou agora, não é para ser assim não. E o velho Jacó olhando falou: cala a boca, rapaz, quem sabe o que está fazendo aqui sou eu. Quando os dois se levantaram, alguém ainda está por aí? Diga amém. Quando os dois se levantaram, a Bíblia diz desse jeito: então colocou Jacó Efraim à frente de Manassés, porque eu lhe disse que a coisa era tão séria que o maior andava na frente. Então quando eles entraram naquela casa, Manassés estava à frente, Efraim estava atrás. Na hora de sair, eu até penso que Efraim foi para aquela sua antiga posição, de tão acostumado que estava a andar nas costas do seu irmão. Mas Jacó olhou para ele e disse: netinho, você não acreditou no que aconteceu aqui não, filho? Passa para frente, porque essa noite aqui não foi teatro não, e o que eu liberei já está valendo. Passa para frente, abre a porta e sai de um jeito diferente do que você entrou. Ei, eu não vim aqui propor teatro, eu não sou diretor de espetáculo. Esse não é um lugar, a não ser outro lugar senão a casa de Deus. As sentenças liberadas aqui tem poder e tem verdade. Então saia daquela porta assumindo uma posição diferente daquela que você entrou. Se você acredita que alguma coisa mudou na tua vida, levante a mão e solte um brado de júbilo e de adoração.
Começa a colocar em prática a partir de hoje. Começa a se reposicionar dentro do que você acredita que Deus fez. Comece a levantar sua cabeça com a autoridade de quem crê que alguma coisa de Deus já foi liberada. Muda o tom da sua voz, muda o jeito de você pisar no chão, muda o jeito de você encarar os problemas. Leve a sério. Se você crê que Deus mudou alguma coisa, leve a sério. Se posicione à altura da promessa que você recebeu. Leve a sério. Oh, aleluia. O fogo